né, a gente vai estar falando um pouco ali sobre gestão de riscos cibernéticos, tá? Especificamente ali falando um pouco sobre gestão de vulnerabilidades. Eu sou aqui da área de governança, sou GRC aqui no Nalsai, sou certificado como auditor líder na norma ISO IEC 27001, versão 2022, e para compartilhar um pouco aqui de felicidade com todo mundo, né? Acabei de sair ali de um resultado de uma auditoria, um dos nossos clientes foi certificado ali na versão da norma 2013. Então, pessoal, estou muito feliz aí. Queria compartilhar isso aqui com vocês, tá? Como o Leandro falou, a gente vai abrir esse momento ali para vocês poderem fazer perguntas, tá? Qualquer coisa ali vocês podem utilizar o recurso ali para levantar a mãozinha e a gente vai ali deixar ali que vocês possam trazer ali um comentário ou fazer uma pergunta, tá bom? Perfeito. Deixa eu só conectar um ponto, acho que é legal para o pessoal entender, né, que é essa conexão desses 2 mundos, eu sempre trago isso, né, o que quando a gente fala de gestão e governança, o que que é na prática, tá, gente? Segurança da informação é um mundo, né, então a gente divide basicamente em 2 pilares, né. A cibersegurança em si é o ferramental técnico, né, então a gente fala de firewall, antivírus, uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade, um CIEM, um AF, tá, e você tem a parte executiva da segurança da informação. Tá? Eu chamo muito isso de abordagem top-down, ou seja, como que a gente organiza a segurança da informação, né? E aí eu sempre falo, né, não existe reinventar a roda, né? Existe já normativas internacionais, né, que possibilitam, né, que a gente siga passos aí já bem desenhados, bem definidos e aceitos aí pelo mercado, para que a segurança ela nasça ou seja mantida de forma organizada, tá? Então, o que o Pablo representa aqui, né, que assim, é algo que eu gosto muito, né, é justamente essa parte da inteligência para a gente organizar a segurança da informação, né, e o exemplo que o Pablo trouxe agora e até compartilhou, né, foi uma notícia legal, que é um dos trabalhos que a Nalsai faz também, é ajudar clientes a se certificarem na ISO 27001, né, que é um projeto aí, a gente faz de um ano e meio, né, então o trabalho do Pablo é muito disso, né? Como que organiza a segurança. Então, ele vai trazer essa visão para a gente e mostrar realmente, assim, como que as normas aí levam em consideração a gestão de vulnerabilidade como um ponto essencial nessa estratégia executiva, né, de organização da segurança da informação. Pode ficar à vontade. Perfeito, Leandro. Então, pessoal, até citando ali, né, pegando um pouco da fala do Leandro, né, quando a gente fala em gestão, a gente está falando ali muito nessa organização de processos, né? A norma, ela traz como um todo ali para a gente uma estrutura para que a gente venha trazer ali vários processos e controles de segurança da informação. A gente vai estar olhando ali para a segurança de pessoas, essas pessoas estão treinadas, conscientizadas, capacitadas para poder ali fazer o trabalho, seja relacionado à segurança da informação ou para se proteger de ameaças cibernéticas. A gente vai estar olhando ali para ativos, questão de configuração de acesso e gestão de acesso, criptografia. Então, quando a gente olha para o normativo, ele traz como um todo ali um conjunto de processos que a gente precisa ali implementar, que a gente precisa ali gerir cada um deles, tá? Então, pessoal, já voltando aqui para a nossa agenda, hoje eu trouxe aqui alguns pontos para que a gente possa ali desenvolver essa discussão, tá? Como vocês já viram, a gente já está ali muito nesse formato de bate-papo, tá? Primeiro eu vou trazer ali a intriga, tá? Vou trazer ali um pouco um incidente para que a gente possa introduzir esse assunto de vulnerabilidades técnicas. Não sei aqui até que ponto as pessoas são técnicas, se são todas técnicas, ou se talvez ali tenham um conhecimento mais básico, então eu vou dar uma introdução básica ali também sobre essa questão de vulnerabilidade técnica. A gente vai falar um pouco também da dimensão desse problema de vulnerabilidade técnica. Vou trazer aqui um pouquinho, sem entrar ali na parte chata da norma, tá? Do que essas normas e frameworks abordam sobre esses requisitos e controles de gestão de vulnerabilidades e como que a gente pode trabalhar ali dentro de uma solução tecnológica para a gente resolver esse problema. Então, pessoal, eu trouxe aqui um caso bem recente, né? Talvez aí pessoas que têm ali um iPhone vão se sensibilizar, né? Recentemente foi realizado ali pela Apple um patch, uma atualização de segurança do sistema operacional de iPhone, né? Aqui vocês podem ver aqui dentro desse print alguns sistemas operacionais que foram afetados por essas vulnerabilidades. E o que que são essas vulnerabilidades, né? Que esse Zero Day está aqui na tela, né? Essa vulnerabilidade, ela pode permitir ali que um atacante ou faça a invasão do seu dispositivo ou que ele consiga mais privilégios dentro do seu dispositivo. Nesse caso aqui, os criminosos estavam explorando uma vulnerabilidade que ainda não era conhecida, por isso o nome Zero Day, ela ainda não era, ela não usaram essa vulnerabilidade para poder ali divulgar, eles utilizaram essa vulnerabilidade para poder divulgar
e espalhar ali um malware que faz a espionagem dos dispositivos, né? Chamado ali malware Pegasus, tá? Vocês devem ter visto ali em alguns casos passados que estava tendo ali muito malware bancário, né? Algumas pessoas estavam tendo ali problema com essa espionagem ali bancária do celular. É no caso ali que esses criminosos estavam utilizando. Então, eles utilizam essas vulnerabilidades técnicas ali que estavam contidas ali no celular, justamente para poder fazer essa divulgação ali, exploração desse tipo de malware, tá? Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a dimensão desse problema? Ele está limitado a celulares, smartphones? Não, isso aqui é um problema muito maior, né? Ele vai muito além de dispositivos móveis, smartphones, tá? Então, destaquei aqui para a gente poder trabalhar em cima desses tópicos, tá? A gente pode ter vulnerabilidades técnicas em cima de outros dispositivos, como o nosso próprio notebook, como um servidor, um desktop, um próprio tablet pode ter esse tipo de vulnerabilidades. Isso aqui não é algo exclusivo ali de celulares, tá? Então, trazendo aqui um pouco mais para quem não tem esse tipo de conhecimento, né? Nosso notebook tem um sistema operacional também, né? Vocês devem ter ali, né? Ou vocês utilizam Linux, ou vocês utilizam ali o macOS, ou vocês utilizam o próprio. Acabei esquecendo aqui outro sistema, mas enfim. Vocês provavelmente ele devem ter algum sistema operacional ali no seu computador, e esse sistema operacional ele pode conter falhas técnicas. Essas falhas técnicas ali podem ser exploradas da mesma forma ali que esses hackers fizeram com celulares. Eles podem utilizar isso ali para conseguir um acesso no seu dispositivo, da mesma forma ali eles podem conseguir utilizar essa falha para aumentar o acesso que ele talvez já tenha ali dentro do seu dispositivo, tá? Isso aí seria somente para o caso ali que eles já tivessem feito uma invasão, tá? Então vamos supor, ele já fez ali um hack, já conseguiu uma invasão dentro da empresa ou até mesmo ali dentro do seu dispositivo, ele poderia utilizar uma vulnerabilidade para conseguir mais privilégios. Ele poderia tentar chegar no nível de administrador do seu dispositivo, tá? Outro destaque que eu dou aqui para essa questão de dimensão de problema ali de vulnerabilidade técnica é que isso não está limitado ali a esses dispositivos, tá? A gente tem ali essas vulnerabilidades dentro de softwares. Assim como o sistema operacional tem uma vulnerabilidade, nós temos essas vulnerabilidades ali dentro de sistemas também. Então, o sistema ali que a gente acessa ali pela web, pode ser ali, por exemplo, o Mercado Livre, que a gente também até mesmo utiliza ali o aplicativo do celular, eles também contêm vulnerabilidades. E da mesma forma, eles podem ser explorados ali por hackers também. Então, isso vem aqui a se tornar um risco, tanto para empresas, quanto para nós como pessoas também. Os hackers podem utilizar isso ali tanto para hackear empresas e pessoas, tá? Outra dimensão aqui do problema também é que isso não está restrito ali somente a esses dispositivos e sistemas, né? Nós também temos ali switches, firewalls, dispositivos de rede, normalmente eles são utilizados dentro da empresa para que a gente tenha ali essa conexão da rede, né? Que todo esse ambiente cibernético ali de uma empresa, ele funcione. Então, uma câmera pode ter vulnerabilidade, um servidor pode ter vulnerabilidades, uma impressora pode ter vulnerabilidades, assim como o próprio dispositivo de segurança, como um firewall. Então a gente tem que estar ali muito atento a todos esses dispositivos ali para a gente ver se eles não têm nenhum tipo dessas vulnerabilidades de segurança ali, que a gente possa atuar em cima delas ali, a gente não ter, correr esse risco ali, né, de poder estar sendo hackeado e sofrer com essas vulnerabilidades técnicas, tá? Só puxar um ponto legal aí, né, Pablo, né? A gente dá um nome também técnico, até na perspectiva do atacante, né? Que, assim, como que um ataque ele começa, né? Ele começa justamente com o atacante ali, ele entendendo o que a gente chama de superfície de ataque, né? Até um exemplo legal que o Pablo deu, né? Por exemplo, um firewall, né? Um firewall é um dispositivo de segurança que protege a rede, né? Mas ele também é um dispositivo ali que está na superfície de ataque, porque ele está exposto ali de forma pública. Então, se existir uma vulnerabilidade naquele dispositivo, né? Ou seja, até meio antagônico, né? O mesmo dispositivo que protege, ele também pode dar acesso aí à rede, né? Então, nesse pequeno detalhe, a gente entende a importância de ter a gestão de vulnerabilidade, né, que é justamente lidar com aquele risco de forma eficiente, né, e de forma o máximo possível aí automatizada, né, entendendo ali o tamanho daquele risco, né, ou na linguagem popular, no bom mineirês, né, o tamanho daquele buraco, tá, que a gente está lidando. E, pessoal, cabe uma atenção especial, né, como eu citei aqui, para essa questão de softwares, né? A gente está falando aqui de softwares em geral. O nosso próprio aplicativo ali do banco que a gente utiliza no celular, ele pode conter vulnerabilidades de segurança.
Então, todo esse trabalho que as empresas fazem de segurança em cima desses softwares e aplicações, ele é muito importante. Então, ali a gente tem até que se atentar, vamos dizer, ali, do ponto de vista pessoal, de a gente nunca estar utilizando ali aplicativos que são duvidosos. Eu não posso ficar instalando um aplicativo que eu não sei a procedência dele, se ele é seguro ou não, se ele é de uma empresa autêntica, porque esse próprio software ali, talvez a própria empresa que criou ele, pode estar colocando ali algum elemento ali para poder estar espionando seu celular. Então, é muito importante ali a gente estar atento a todos esses pontos, tá? Todos esses sinais, tá? Então, pessoal, vou trazer aqui uma abordagem, né, de como que as normas e frameworks trazem essa visão desse risco que vulnerabilidades técnicas ali podem ter ali para as empresas, tá? Eu destaquei aqui dois pontos, tá? Da ISO 27001, versão 2022, e um aqui de outra norma, de outro framework de segurança, né? A Syscontrols, versão 8. Quando a gente olha aqui para a ISO 27001, ela traz para a gente o seguinte requisito: informações sobre vulnerabilidades técnicas dos sistemas de informação em uso devem ser obtidas. A exposição da organização a tais vulnerabilidades deve ser avaliada e medidas apropriadas devem ser tomadas. Dentro do nome do próprio controle da ISO, ele traz o nome como gestão de vulnerabilidades. Quando a gente pensa em gestão, é algo que está muito além da gente só identificar. A gente tem ali todo um processo e um fluxo dentro dessa gestão. Eu vou identificar, eu vou categorizar, eu vou priorizar, eu vou corrigir, e dentro disso tudo ali eu vou ter um monitoramento, eu vou ter diversos KPIs, eu vou ver se esse processo ali como um todo ele está funcionando. Quando a gente olha aqui para esse requisito da ISO, ele traz ali até uma superfície ali que a gente consegue ter um pouco de maleabilidade, né? O que que eu quero dizer com isso, né? A gente consegue ali, talvez, modelar esse controle ali de uma forma que a empresa consiga atender de uma melhor forma, sem ter que fazer esse nível todo ali de gestão. Como vocês podem ver, fazer gestão de vulnerabilidades é algo ali que pode ser complexo, tá? A depender do nível ali que a gente vai entrar. Quando a gente já passa aqui a olhar para a norma para o framework da SysV8, nós já temos aqui uma categoria de controles, tá? Nós vamos ter ali várias medidas dentro desse controle 7 ali desses controles. Eu trouxe ali só o controle especificamente, mas os requisitos dele ali seria para que a gente realmente tivesse uma gestão. A gente tem que passar por todo aquele fluxo de identificar essas vulnerabilidades técnicas, a gente tem que fazer ali toda essa priorização do que deve ser corrigido ou não, e a gente tem que passar ali por todo esse processo, a gente tem que manter isso ali como um todo, tá? Mas, enfim, da onde vem a dificuldade, né, nesse processo ali de gestão de vulnerabilidades? Como vocês viram, a gente citou aqui que isso pode estar presente aqui em cada um desses dispositivos. Será que vocês pararam ali para pensar que a gente teria que verificar isso tudo aqui dentro de cada dispositivo que a gente tem dentro da empresa? A empresa tem ali 300 computadores, eu posso ter ali dentro desses 300 computadores, talvez 50 softwares ali diferentes que vão ter diferentes vulnerabilidades. Então a gente tem aqui algo muito grande para atuar, tá, pessoal? Então é até por isso ali que depois a gente vai trazer essa visão tecnológica, né? Como que a gente pode resolver isso tecnicamente, tá? Só pegando um ponto aqui, Pablo, dos controles, acho que é legal citar, e se puder só voltar no slide anterior, né? Para a gente trazer uma visão também de mercado para vocês, né? Acho que o Pablo usou uma palavra muito importante, que é gestão e processo, né? O que a gente vê muito também é a empresa ali com ferramenta, né? Mas ferramenta, vamos falar, ela vai dar automatização, ela vai facilitar, mas a gente sempre tem que ter o fator humano ali operando a ferramenta e processos bem desenhados, né? Então imagina realmente, sim, aí trazendo a visão de governança, né, Pablo? Você pode me complementar aqui, né? Tem hora que a gente chega e está fazendo um processo, vamos pensar numa auditoria mesmo, né? Opa, o cliente ele quer amadurecer o processo de segurança, ou ele quer até tirar uma ISO 27001, né? Ah, eu tenho antivírus, eu tenho um software de gestão de vulnerabilidade. Quando você vai ver, ele está subutilizado ou ele não está atendendo a normativa, né? Porque, ou seja, ele tem a tecnologia, só que ele não desenhou o processo, né? E vamos pensar em processos básicos. Ah, o software ele categoriza as vulnerabilidades, me dá uma nota ali de acordo com o nível de risco, né? Mas uma vez por semana eu tenho de fazer ali, de gerar um relatório, né? Categorizar ali ou tomar ações ali, né? Em termos de correção. Né? Imagina que não há um processo bem definido ali, né? Ele vai ganhar uma nota baixa ali do ponto de vista de maturidade. Ou seja, eu tenho a tecnologia, né? Mas eu não operacionalizei isso de forma estratégica e não estou tendo uma gestão efetiva.
né? Aí até cai numa frase que eu gosto muito, né? Segurança hoje é o básico bem feito, tá? Você tem pesquisas aí de mercado que na prática a gente consegue resolver, né, ou sanar ou proteger a empresa aí contra 90% aí dos riscos cibernéticos com o básico bem feito, né? O que que é o básico bem feito? Eu ter ferramentas bem configuradas, bem arquitetadas e bem geridas, né? Então não adianta eu tentar, né? Ah, eu quero a bala de prata aqui. Eu vi que aquela ferramenta ali é mágica, vai proteger minha empresa 100%. Não existe isso, né? Existem boas soluções de antivírus, boas soluções de firewall, boas soluções de gestão de vulnerabilidade, mas todas essas soluções têm de ter gestão, né? Que são processos e pessoas, né? Então a normativa aí ela traz muito disso, né? Então a gente já fez assim várias assessments aqui, né, Pablo? Que a gente vai lá, né? Na prática, o cliente vai lá e preenche. Ah, eu tenho tudo aqui. Mas na hora que você entra para a realidade, ele tem tudo, mas não tem, porque não está bem gerido e bem procedimentado, né? Não tem procedimento aqui. Lá ele olha o Fire, sei lá, uma vez por mês, e olha lá, né? Ele tem uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade, mas ele atua efetivamente na ferramenta de dois meses, ou uma vez por semana, mas assim, sem procedimento, né? Eu brinco, faz da cabeça, né? Isso não existe em segurança da informação, né? A gente não pode ser empírico em algo que o risco é real, né? Então é um ponto aí extremamente importante da gente entender e conectar esses mundos, né? O que que é gestão? É a gente tirar do subjetivo, ah, eu faço do meu jeito, o Pablo faz do jeito dele, né? Não existe isso. A gente tem de fazer igual, porque tem procedimentos para fazer as coisas, né? Então, quando a gente fala principalmente de gestão de vulnerabilidade, usar uma ferramenta igual vocês vão ver, como a Vicarious, né? Ela vai facilitar assim meio mundo, né? Mas a gente tem que ter o fator humano ali para arquitetar e entender onde que a gente aplica a ferramenta e como que a gente começa a realmente ter uma gestão de vulnerabilidades ali, efetiva, né, de acordo com uma norma aí internacional. Perfeito, Leandro. Até trazendo um pouquinho do cenário prático, né, pessoal? Como eu disse, né, esse requisito da ISO, ele é muito maleável, né? A gente sempre implementa ali a norma, o framework, o controle de segurança ali de acordo com a capacidade da organização. Eu tenho que pegar ali muito do que o Leandro falou, né? Não adianta de nada a gente ter uma ferramenta, uma solução ali, porque ela não vai se virar sozinha. Eu posso ter ali toda essa solução com toda essa capacidade de fazer identificação, priorização e correção. Ela não vai fazer gestão sozinha. Eu preciso ali ter pessoas e processos definidos para estar acompanhando aquilo, ver se a ferramenta está configurada corretamente, gerar os relatórios, manter esses indicadores ali que vão precisar ser apresentados para alguém, seja para a equipe de TI, seja ali para a equipe da alta diretoria, da presidência. Então, isso tudo ali tem que se manter dentro de um processo, né? A gente tem que construir todas essas etapas ali e manter isso tudo funcionando, tá? É legal esse ponto que você falou, Pablo, de apresentar resultados, né? Porque até para você justificar, né, o investimento na ferramenta, né, e mostrar que ela está gerando valor, né? Então, a partir do momento que a ferramenta ela faz um scan de vulnerabilidade, ela mostra o risco e ela corrige, dá para a gente estratificar isso, né, em tempos, né? Por exemplo, eu não conseguiria ter a visibilidade sem uma ferramenta, né? Se eu fosse executar esse processo de forma manual, eu gastaria, sei lá, uma semana, né? Ou seja, quanto que custa a hora de um analista dentro de um trabalho manual, né? Então a ferramenta ali, ela vai literalmente empatando a curva, né, do valor de investimento porque ela está gerando de resultado, né? Isso é tangível do ponto de vista de indicadores, né? Ou seja, a ferramenta, qual que é a proposta, né? Tirar a carga operacional, né? Se ela se atualizar um Windows ali, um sistema, uma aplicação na mão, ela vai automatizar isso e vai te entregar um resultado, né? A gente aí como analista, né? Eu até gosto do próprio termo, né? O que que é ser um analista? É justamente a gente analisar, né, e não precisar operacionalizar as coisas, né, e trabalhar de forma mais estratégica aí, mostrando realmente o resultado daquele trabalho, né. Então as ferramentas que têm capacidade de automatização, né, e priorização aí de risco, principalmente em termos de gestão de vulnerabilidade, elas nos tiram uma carga operacional e nos entregam aí um resultado mais estratégico, né, que a gente consegue depois levar aí a nível de gestão, mostrando aí como que está o risco, quantas vulnerabilidades a gente corrigiu e tudo mais. Matheus, você Exatamente. tem algum complemento em cima disso? Acho que Sim, eu agora estava só esperando vocês complementarem, né? Assim, mas eu acho que é muito importante a união do que você comentou, do processo mais tecnologia. As coisas elas não funcionam sozinhas. E o que a tecnologia tem de fazer é conseguir otimizar o processo, é fazer com que o processo que deveria ter sido feito sem a tecnologia seja ou mais eficiente
ou mais rápido, ou mais simples, e idealmente todos juntos, né? Então, esse é o objetivo. E em se tratando especificamente desse ponto que o Pablo colocou, que é sobre as normativas, a gente vê que isso hoje não está só a nível global, né? Porque muitas vezes a gente tem essa perspectiva de, não, isso aqui está muito distante, está longe, né? Essa norma tá levantada para ir lá para os gringos, mas não para a gente. E eu vejo, por exemplo, um documento que foi muito interessante, levantado pelo TCU, né, um órgão público nosso de controle, e ele publicou um documento extremamente interessante chamado 5 controles de segurança cibernética para ontem. E eu achei muito engraçado, o Tribunal de Contas, mais ou menos no final do ano passado, colocando segurança cibernética para ontem. E um dos 5 controles que a gente está falando, né, dentro desse processo, é justamente a parte de análise e principalmente correção de vulnerabilidade. E o que eu acho mais interessante especificamente desse documento, que a gente pode compartilhar aí com vocês, é justamente o fato dele especificar a gestão contínua de vulnerabilidades, ou seja, não é só eu entregar um relatório pronto, mas principalmente você estabelecer e manter o processo de correção automática de vulnerabilidades. Ele levanta nessa documentação a importância de você utilizar a automação, porque, né, o próprio órgão entende que é impossível você fazer isso tudo na mão, né? Hoje a gente está num nível de complexidade tal que sem automação é impossível você conseguir fazer tudo. Então, basicamente, essa é o complemento, a contribuição que eu acho legal de comentar com vocês. Perfeito. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, né? É claro essa questão do que é gestão, do que uma norma nos ajuda, até para a gente agora passar para a parte e falar um pouquinho mais do ferramental, né? Dado esse contexto da governança. Alguém tem alguma dúvida, quer falar, quer perguntar? A hora é agora. A gente mudar a página aqui e olhar um pouquinho agora para a parte da ferramenta, né? Embasando essa parte de gestão que a gente comentou. Se alguém quiser mandar no chat também, fica à vontade. Show, Pablo. Se quiser continuar, acho que não tem nenhuma dúvida por enquanto. Então, pessoal, seguindo aqui, né? Eu vou até pegar uma bola do que eu já citei anteriormente, né? Vocês lembram que eu dei ali uma possibilidade, né? A gente pode ter uma empresa ali que tem 300 computadores, que pode ter vários softwares e tudo mais, né? É aqui que a gente entra aqui na visão que a gente tem hoje ali da solução junto com a Vicarious, né? Algo que tem sido ali até mesmo problema ali em diversos clientes que eu já fiz acesso, a gente tem apoiado ali na certificação, é principalmente a visão de fim a fim desse processo, questão de ferramenta. Muitas vezes ali essas empresas precisam de diferentes ferramentas para conseguir concretizar esse processo, né? De fazer ali a gestão de vulnerabilidades técnicas do início ao fim. A maioria delas ele acaba tendo ali uma solução que identifica e categoriza, mas eles não conseguem priorizar, eles têm que fazer priorização na mão e tratamento ali, ou eles fazem na mão também, ou vão buscar uma outra solução para conseguir fazer esse tratamento. Então, aqui, por que que a gente tem essa visão junto com a Vicarious? A gente entende que é uma ferramenta completa, né? Ela faz ali todo esse processo de identificação das vulnerabilidades, ela faz ali a categorização, ela traz para a gente uma priorização dessas vulnerabilidades e a gente consegue tratar elas dentro da própria plataforma. Isso ali é um ponto de muita dificuldade ali que eu já tive em outras consultorias. A gente chegava ali e a gente conseguia identificar, mas como é que eu tratava? Às vezes a gente tinha ali 10 mil vulnerabilidades ali para tratar e a gente ficava, para onde que a gente for? Como é que eu vou corrigir isso? Eu vou passar de máquina em máquina, atualizando? Não, vou precisar de outro software. Então a gente ali acabava tendo um custo, uma dificuldade ali muito difícil de operar todo esse processo. Deixa eu só pegar um ponto aí, até interessante, Fábio, porque eu vejo isso muito na prática, né? Que é o seguinte, né? Vamos pegar assim uma empresa que está começando a trabalhar com gestão de vulnerabilidade, né? E consegue um software, contrata, né? Usa alguma solução open source aí, né? E que vai identificar, né? E categorizar. E aí ele não consegue, né, priorizar, porque ele tem de fazer isso na mão, ele não sabe o que tem mais risco, e pior ainda, ele tem de tratar, que é corrigir, né? Aí o brinco é um trabalho herculano, né? Ou seja, antes ele tinha um problema, mas não sabia, né? Ou seja, ele sabia que tinha alguma vulnerabilidade, todo mundo sabe, toda empresa tem, só que como nunca listou, né, identificou, ele fica mais tranquilo porque ele não viu. Aí depois ele cai no problema, né? Porque agora ele identifica, ele categoriza, só que ele tem 100 vulnerabilidades, 500, 1000, ou seja, ele entra em estado de desespero. A verdade é essa,
tá? Assim, o que mais eu lido aqui, o cliente, nossa, eu tenho uma lista gigante de vulnerabilidade, mas eu não consigo corrigir porque eu não tenho braço, né? Ou seja, ele criou, ou seja, ele deu visibilidade para ele ficar desesperado. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Então, assim, e aí, agora o que eu faço, né? Ou seja, a gente cai naquele ponto, era melhor eu não saber, né? Porque agora eu sei e não consigo corrigir, né? Então, aí vocês entendem que a estratégia é muito importante, né? Eu tenho de entender o processo como um todo, eu tenho de saber que existe um processo ali, que é identificar, categorizar, priorizar e tratar, até para me tomar uma decisão de qual caminho seguir, né? Que é isso, qual caminho seguir, é qual ferramenta que eu vou contratar, qual faz mais sentido para o momento do meu negócio. Será que realmente eu quero só identificar e categorizar, ou não? Eu já quero ter o pensamento aí do seguinte, do processo completo, né? Que aí seria o mais lógico, né? Identificar, categorizar, priorizar e tratar, né? Porque nada adianta eu identificar, né? E agora entrar num estado aí literalmente de desespero, né? Agora eu sei que eu tenho um problema, como que eu faço para corrigir? Claro. Pá, pode ficar à vontade. Bom, pessoal, já vou abrir o restante aqui, eu já vou emendando tudo, né? Quando a gente olha para a ferramenta como um todo ali também, né? Além dela ser uma única solução para a gente fazer isso tudo, eu tenho a visão disso tudo aqui em um ponto centralizado, né? Eu não vou ter isso ali disseminado, vou ter isso ali em uma outra ferramenta, vou ter que ficar jogando de uma ferramenta para outra, ou vou replicar aquilo para um outro documento, um Word, um Excel, enfim, isso tudo ali dá muito trabalho nesse processo. Então, ter uma única solução que a gente consegue trabalhar isso tudo ali ajuda demais. E aqui a gente tem principalmente aqui, né, o ponto da ferramenta, né? Ela funciona tanto em um ambiente ali on-premises, né, uma localidade física ali, quanto para outros locais ali que vocês tiverem também, né? Ou seja, a nuvem pública, nuvem privada ali que vocês tiverem outros recursos e dispositivos, tá? Enfim, abra aí a palavra agora para vocês poderem desenvolver um pouquinho mais. Pode trazer, viu, Matheus? Pode ficar à vontade, Matheus. Agora, se quiser puxar a tela, Fechado. Maravilha, muito obrigado aí, Pablo, né, e Leandro, pelo contexto, e até aproveitando para me apresentar, né, eu sou hoje responsável pelo desenvolvimento de negócios da Vicários hoje na América Latina, né, então estou baseado aqui em Belo Horizonte, mas a ideia de hoje é a gente poder mostrar um pouquinho como que a gente tangibiliza isso tudo, né, processo, né, tanto o Pablo como o Leandro mostraram para a gente qual que é a importância dele, e aí como que a gente junta e faz com que esse processo seja executado da melhor forma possível, da forma mais eficiente, principalmente mais fácil. Hoje a gente tem muitas tecnologias que deixam o processo mais complexo, e o nosso objetivo é justamente ir na contramão desse ponto. Tá? E aí, só destacando, deixa eu ver aqui, vocês conseguem enxergar minha tela certinho? Sim, carregando. show. E aqui eu vou só voltar aqui nesse documento, né, do TCU, sobre esses controles de segurança e destacar aqui, ó, né, essas medidas, coincidentemente, assim como o CIS é o controle 7. Eu tenho aqui a estabelecer e manter o processo de gestão de vulnerabilidades, então a gente está falando aí do processo de um lado, processo de correção, mas juntamente com isso, executar a gestão automatizada da correção, né, tanto de sistema operacional quanto de aplicativos. E aquilo que o Leandro, juntamente com o Pablo, comentaram, que é o básico bem feito, eu acho que esse é o ponto principal que a gente vê nas corporações, né? Você precisa de ter esse básico bem feito organizado. E eu vejo que hoje, pensando a nível Brasil, a gente vê que tem muitas empresas que, às vezes, o cara tem uma solução ultra moderna ali para um campo mega específico, mas até hoje faz a correção de vulnerabilidades na mão. Então, o objetivo é realmente conseguir fazer esse processo que toda a organização precisa de fazer, a gestão e a correção de vulnerabilidades de uma forma simplificada, de uma forma mais fácil. Tá? E a Vicários aqui, enquanto, né, provedor de tecnologia, a ideia é justamente fazer com que esse processo de remediação de vulnerabilidades seja mais rápido e seja mais eficiente, seja mais fácil. Esse é o nosso caminho e objetivo ao fim e ao cabo. E qual que é o problema, né, que a boa parte das empresas enfrentam, né, que o Pablo e o Leandro já até levantaram? Muitas vezes eu tenho a visão, né, um monte de alerta chega para mim, mas eu não tenho como resolver, né, esse ponto. E aí, qual que é o resultado disso, né? Eu gosto muito de levantar essa pesquisa, eu acho que ela é um dos pontos principais para ilustrar o que a gente vê hoje na prática, é um pesquisa do Instituto Ponemon, onde eles fizeram uma entrevista com diversos CISOs que tiveram as suas empresas atacadas, né? Isso foi no ano foi mais ou menos 2 anos e meio atrás.
E o que eles, o que a pergunta que eu mais gosto de chamar a atenção é que, para a maior parte, né, 60% dos respondentes, essas falhas de segurança ocorreram por conta de um patch que estava disponível. Você tinha uma vulnerabilidade conhecida, ou seja, eu sei que existe problema, eu sei que existe a correção, mas simplesmente não fiz nada. Aí se você for para pensar, putz, cara, se isso fosse, sei lá, 10% dos respondentes, era algo que já estava superado, mas não, eu estou falando de 60% dos respondentes tiveram a entrada porque eu vi que estava com o portão aberto, estava com a fechadura quebrada, eu estava com a fechadura nova ali na minha mão, mas eu não me dei o trabalho de ir lá e corrigir, não deu tempo. E aí a gente chega no incidente de segurança de informação, que é o que todo mundo aqui quer evitar. Então, esse eu acho que é o ponto principal que a gente levanta. E a Vicários ela está justamente aqui para poder simplificar esse processo e deixar esse ponto aí muito mais fácil de executar, né? Então, eu brinco que a grande inovação que o Vicários traz, ela não é no que a gente entrega, mas sim no como, né? Então, você vê que isso essa avalanche de coisas que muitas vezes podem ser um pouco paralisantes, que isso tem jeito sim de ser resolvido e resolvido de uma forma simples, né? E quem que a gente é, né? Basicamente, a Vicários é uma empresa israelense que foi fundada em 2016. Ela está operando na América Latina desde 2020, né? Já tem um time é, é, completo aqui dentro do Brasil, tanto de pré quanto pós-venda, suporte e, obviamente, tudo isso amarrado pelos serviços que a Nalsai proporciona juntamente conosco. Então, a gente já tem esse tipo de estrutura bastante interessante. Eu acho legal até comentar um exemplo de um cliente nosso, uma indústria farmacêutica que nós temos na nossa base, que chegou até recentemente, em mais ou menos um mês de implementação, né, eles já tinham conseguido remediar coisa de quase 500 mil de vulnerabilidades. Então, é um número extremamente expressivo e diz aí desse ponto, né, dessa facilidade e a rapidez que a gente está conseguindo entregar o processo. E como o Pablo comentou, né, você conseguir unificar esse ponto, basicamente, o jeito que a gente faz isso é muito simples, através de um agente que vai estar focando aí onde, digamos, as joias da coroa estão, né, que são tanto os endpoints que estão na linha de frente, vão ser sempre os primeiros atacados, quanto os servidores que são ali onde, de fato, tem o core da companhia. Então, Windows, Linux e Mac, a gente tem um agente que consegue fazer a análise de vulnerabilidades e o inventário de software, né, fazer todo esse processo de forma automática, você não precisa programar esses scanners de acontecer. Você tem dentro da solução 2 processos de priorização, né, que, como o Paulo comentou, são extremamente importantes. E aí a priorização, de um lado, eu levanto quais são as aplicações que são essenciais para o parque, que tem um nível de risco maior ou menor, né? E eu também entrego o que a gente chama da priorização da remediação, né? Então, isso eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente entrega. Eu tenho milhares de patches para serem aplicados dentro do parque todo. Qual patch corrige vulnerabilidade e qual deles não? E você usar essa informação, você ter a capacidade de usar essa informação para gatilhar o que a gente tem como solução de remediação, né, dentro desse mesmo agente, que é você poder fazer a automação dos patches de aplicação de terceiro, você também conseguir fazer a aplicação dos patches de sistema operacional, né, e fazer também o que a gente chama da proteção sem patch, ou patchless protection, que é você poder criar uma camada de proteção em algumas aplicações quando não é possível você fazer a sua atualização, e também fazer o que a gente chama ali da automação de scripts, onde eu consigo desde fazer uma mudança de protocolo, como o Pablo levantou, a gente tem vulnerabilidades que não necessariamente estão ligadas a somente um software, eu posso estar com algum tipo de protocolo que precisa ser mudado, algum tipo de configuração que precisa ser editada, e você precisa de uma forma de fazer isso de maneira massiva, onde aqui a gente vai conseguir fazer essa automação de scripts dentro da ferramenta, isso tudo de uma maneira cinética, de maneira centralizada, né? E com uma arquitetura bastante simples, né? Uma solução SaaS que tem a sua gerência na nuvem e você tem ali os agentes espalhados pelo ambiente que podem tanto
se comunicar diretamente com a console, como também utilizar de um proxy para fazer o processo de cacheamento, né, de economia de banda, para você poder também fazer o bloqueio de comunicação ali entre o servidor e a internet direto. Você pode ter esse agente ali no meio do caminho, essa máquina virtual ali no meio do caminho, para fazer esse trabalho de conexão. Então, assim, eu acho legal explicar um pouquinho como que a gente torna isso real, mostrando de fato na prática, tá? Então, eu brinco que é a demo mais rápida do mundo. A gente, com 5 minutos ali, consegue ver qual é o problema, aonde que está mais importante atuar nesse problema e como que, de fato, eu vou remediar isso dentro do meu ambiente, né? Então, aqui a gente já tem aí a console para vocês verem, onde eu tenho realmente essa simplicidade muito, muito, muito evidente, né? Então, eu tenho quais são as minhas aplicações que estão em maior ou menor risco, eu tenho a estruturação de por que essas aplicações estão em maior ou menor risco. Por exemplo, eu tenho aqui uma aplicação que é facilmente explorada, né? Então, eu tenho uma quantidade de aplicações aqui que são facilmente exploradas dentro dessa estrutura, né? E a mesma coisa, por exemplo, uma aplicação que ela está em end of support, de repente eu preciso não necessariamente atualizá-la, mas até removê-la dentro do meu ambiente. Então, eu preciso ter essas informações de forma imediata ali dentro do meu ambiente. E a gente faz isso de forma automática, sem necessidade de nenhuma intervenção humana. E aqui a gente faz o quê, né? Fazendo o ciclo de forma reduzida. Primeiro, eu preciso descobrir qual que é o problema que existe no meu parque. E aqui eu tenho as vulnerabilidades descobertas, né, uma a uma, dentro do meu ambiente. E eu vejo aqui quais são essas vulnerabilidades levantadas. Eu posso até colocar aqui, por exemplo, o SQL Server como um exemplo, né? Então, eu tenho uma vulnerabilidade crítica aqui que está associada ao SQL Server dentro do meu ambiente. Então, eu vejo que eu tenho essa vulnerabilidade, né? Uma delas, eu vejo que eu tenho aqui, já foi mitigada aqui em boa parte do meu parque, tem algumas que ainda estão pendentes, e eu posso remediá-la dentro do meu parque, né? Então, eu vejo aqui que eu tenho o SQL Server instalado e é uma aplicação de alto risco, eu tenho o tratamento recomendado de segurança para poder fazer essa aplicação do patch. E aqui eu vejo que eu tenho vários pacotes que podem ser usados para fazer essa atualização, e eu tenho vários pacotes que não nos ajudam, não remediam as vulnerabilidades. Então, aqui eu já começo a fazer aquilo que a gente comentou, a priorização da remediação. E aí, né, o modo tradicional é você identificar, ver isso no relatório, encaminhar isso para a área de TI, ou então fazer algum tipo de abertura de chamado, e isso demora, isso é complicado, adiciona etapas no processo. E aí, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu pegar só um Identificar ponto esse aí, ponto. Matheus, você me Fala aí, permite? Que eu achei Leandro. na sua fala que Vai foi lá. bem interessante, né? E aí, voltando até naquela etapa que eu dei de exemplo, né? Ou seja, eu tive visibilidade, né? E agora eu categorizei e agora eu tenho de corrigir, né? Quantas e Isso, quantas vezes a gente não aplicou também o patch errado achando que corrigia, né? Aí tá um exemplo isso. sensacional, ou seja, olha o tanto de patch. Imagina você fazendo essa análise na mão, qual patch corrige ou não. Né? Você vai ter de Uhum, ler release note, você vai gastar aí pelo menos, eu te falo, umas 5, 6 horas lendo release note ali, né? Então ali já exatamente. está basicamente mastigado, né? Ele mostrou ali que existe uma que não corrige e quais literalmente tem a correção. Já vem essa inteligência, né? Exatamente. E aqui, se a gente for levantar, ó, eu tenho 60 aplicações para serem atualizadas. Se eu for selecionar tudo, que é, por exemplo, só de Office, eu tenho 61 pacotes de atualização. Então é muita coisa. As coisas elas vão aumentando ali de escala de uma maneira muito, muito grande, né? E eu também, uma vez que eu entendi qual que é o problema, vi, por exemplo, que o SQL Server precisa ser resolvido, né? Eu preciso entender como que eu vou fazer isso e em qual ordem, né? Então eu tenho aqui todo o meu ambiente levantado e eu vou me preocupar ali com o SQL Server, então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma visão dentro dos meus servidores de homologação, né? Então eu consigo organizar o meu ambiente em grupos. Para quê? Para que eu consiga garantir que as regras de automação vão estar aplicadas para os seus devidos contextos, né? E eu posso criar grupos tanto de acordo, por exemplo, um servidor, que é um workstation, de acordo com os filtros de aplicação que eu posso ter dentro do ambiente, e também de acordo com o sistema operacional e até mesmo com alguns atributos que eu queira. Por exemplo, atributos que eu mesmo criei ou atributos que estão relacionados ao próprio AD, né? Então, eu consigo fazer essa criação. Agora, o ponto principal
né, é a questão da automação, onde, por exemplo, eu posso fazer regras concatenadas dentro do meu ambiente. Então, eu quero fazer um processo focado, por exemplo, no SQL Server. Então, o que eu vou fazer? Eu posso criar uns scripts associados a essa regra que eu quero criar. Então, por exemplo, nesse caso, o que eu vou fazer? Antes de fazer a instalação do SQL Server, eu vou fazer a criação do ponto de restauração dentro do Windows. Então, eu posso tanto pegar os scripts que são públicos, que estão dentro da nossa base, como também eu posso criar scripts próprios para poder fazer esse processo, inclusive tendo a possibilidade de subir aqui um arquivo, né, executável, por exemplo, um exec pode ser um instalador, pode ser fazer o deploy desse processo, dessa aplicação, ou então fazer uma remoção, eu consigo fazer isso via script. Nesse caso, estou escolhendo criar um ponto de restauração, e aqui eu vou selecionar quais são as aplicações que eu quero envolver. Então, nesse caso, por exemplo, eu quero fazer com SQL Server e .NET. Então, selecionei quais são as aplicações, e aí, aqui é o pulo do gato. Ao invés de eu ter que selecionar pacote por pacote, eu vou aplicar apenas os pacotes que têm nível de severidade alto ou crítico, certo? E vou conseguir fazer o controle aqui desse ambiente. Então, por exemplo, eu vou frear o reboot dessa máquina, por exemplo, ou então eu vou fazer com que o reboot aconteça automaticamente, depois que eu fizer a aplicação do patch, que eu faça esse reboot. Então, pensando no ponto de vista de um usuário final, eu posso até permitir que ele controle isso, né? Emitindo, por exemplo, permitindo que ele adie isso por até 5 horas, até escrevendo alguma mensagem, ó, a equipe de tecnologia precisa que você reinicie sua máquina, é importante, até para dar um pouquinho do processo de conscientização. Então, eu consigo ter esse controle desse processo. Nessa regra que eu quero criar, inclusive, eu vou aproveitar e já incluir algumas regras de atualização de sistema operacional, certo? E eu vou fazer ela, lembrando novamente, para os nossos servidores de homologação, né? Eu posso fazer isso ativo por ativo, ou então estruturar em mais de um grupo. Mais uma vez que eu estruturei esse processo, eu vou fazer aqui a rotina, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma rotina de automação que vai ser aqui durante um ano, né? Então, eu vou colocar aqui SQL mais SO, que é a minha rotina, para servidores de homologação, né? Então, eu tenho aqui já a minha nomenclatura que eu posso colocar e a frequência que eu quero que isso seja feito. Por exemplo, toda semana. Nesse caso, como eu estou falando de um servidor, o que eu vou colocar? Que nas 2 últimas semanas do mês, ali fazendo a homologação, aos sábados e aos domingos, eu vou fazer à meia-noite, com uma janela de 4 horas, esse tipo de rotina. Então, eu consigo, desde o momento de criação, de identificação, perdão, da vulnerabilidade, da priorização, categorização, essa é uma vulnerabilidade crítica, para eu priorizar, essa é uma aplicação em alto risco, para eu vir e concluir o processo de remediação. Isso a gente viu que um pouco menos aí de 10 minutos. Eu falei que ia ser 5, mas acabou que foi um pouquinho mais. A gente Só consegue pegar um gancho aí, fazer Matheus, o legal, dessa processo questão completo. do agendamento, né? Desculpe te interromper, Não que tem assim, isso. a gente teve aquele case que a gente trabalhou em conjunto, né? Que o Uhum. cliente ele gastava aí, né? Um final de semana por mês, sábado e domingo, da equipe de TI fazendo correção na mão, né? E aí, quando a Isso, gente aplicou a automatização, ele gastou literalmente só 1 hora, porque ele só avaliou o resultado, não a execução mais, né? isso. Então, foi um exemplo extremamente legal de como a automação, né, e a flexibilidade desses agendamentos, né, automatizados, reduziu drasticamente o tempo ali em termos da operação dele, dessa execução manual. Exatamente, exatamente. Então, isso é bastante importante. Mas daí, pessoal, do meu lado, eu queria só fazer essa introdução. Acho que, como o Leandro comentou, a tecnologia sem processo não é nada, então a ideia é a gente conseguir fazer essa entrega em conjunto, né, para facilitar a execução do processo. Então, por isso que a gente queria aí fazer questão de apresentar esse bate-papo aí com vocês, discutindo esses pontos aí junto com o time da Nalsai. Perfeito. Pessoal, ficou alguma dúvida, algo que vocês queiram perguntar um pouco mais aí da ferramenta, né? A ideia foi justamente unir esse ponto aí da parte de governança com o ferramental, né? A ideia é depois a gente até fazer um outro webinar um pouco mais focado ali na ferramenta, descrever um pouco mais de detalhe
os módulos, né, para a gente ter um pouco mais de aprofundamento, mas caso vocês queiram perguntar algo, tirar alguma dúvida também aí com foco mais no ferramental governança, pode ficar à vontade, né? Quem quiser abrir o microfone aí ou mandar no chat, a gente está disponível aqui para tirar dúvidas. Ninguém? Apareceu, o Charles vai perguntar. Eu entrei no decorrer da reunião, mas gostei bastante das explicações, achei muito interessante os processos que vocês explicaram aí. Eu tenho interesse em ler um pouco mais sobre a ferramenta, sobre a versão, e achei que esse serviço de automação aqui, ele é muito interessante para o meu cenário atual. Vocês podem explicar novamente aí só a parte inicial que eu perdi, do nome da ferramenta e da versão, e como que a gente faz para fazer um teste de aplicação desse serviço? Tranquilo, podemos sim. Você quer puxar aí, Matheus, falar um pouquinho? Não, Bem rápido, viu, pode gente? falar, Eu imagino que você Leandro. eu imagino que você já tenha apresentado, é que eu não consegui pegar desde o início. Eu tive um imprevisto aqui e tive que entrar já com a reunião iniciada, tá ok? Não, tranquilo, sem problema, né? Então, aí voltando aí nos pontos da ferramenta, né? Vamos falar, a ferramenta chama Vicários, tá? Então, ela vai cuidar basicamente desses 3 pilares, né? Que é identificar as vulnerabilidades, tá? Então, você consegue compartilhar o dashboard da ferramenta? Porque aí fica mais Claro, fácil eu com dar o certeza. contexto ali de forma visual. Acho que aqui esse slide vai ajudar, né? Deixa eu só... eu acho que eu acho que eu vou puxar aqui, Matheus, se me permite, só para mostrar na Claro. carinha da ferramenta, porque aí eu acho que fica legal mostrar como eu sou muito técnico, né? Eu gosto de mostrar a ferramenta. Deixa eu só logar aqui no ambiente. Nossa, aqui que vai Se ficar você mais quiser tomar fácil o de dar esse controle da minha contexto. tela, pode ser também, viu? Eu Tá, tô com o console aberto. Deixa eu ver, acho que eu consegui logar aqui. Que ali tem até umas automações. Logou aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu puxar minha tela aqui só um minuto. Que aí fica fácil dar o contexto ali. Charles, o que a gente explicou então no início ali, só para trazer um pouquinho mais aqui do contexto, né? A gente falou um pouquinho da parte da governança, a gente tocou muito ali em cima de ISO 27001 e da NIST, né? De como que essas normas elas pontuam, né? E a gente pode falar exigem aí a gestão de vulnerabilidades, tá? Então esse é um ponto. Mas o que a gente trouxe muito, né? Uma ferramenta sem processo é só ferramenta, né? Então o que a Vicários faz? Ela vai nos dar muito poder de fogo, né? Mas a gente precisa literalmente ter uma estratégia ali para fazer essa gestão de vulnerabilidades, né? Então, o primeiro ponto que a gente fala, né, é justamente ela trazer uma visão aí de quantas vulnerabilidades existem no ambiente. Esse é um primeiro ponto, ou seja, né, qual que é o tamanho do buraco. E depois é trazer uma visão de categorização. O que é categorizar algo? Eu entender qual é a vulnerabilidade, tá? Qual é o nível de risco, é o que você está vendo aqui, ó, entre alto, médio ou baixo, tá? E uma questão legal que o Matheus mostrou ali, ela também nos possibilita uma categorização aqui, que é o conceito de X-tags, tá vendo? Então, eu consigo saber o seguinte, beleza, eu tenho 9 vulnerabilidades críticas, mas quantas dessas vulnerabilidades efetivamente tem patch? Né? Porque a gente sabe, pode ser que a vulnerabilidade existe, mas o fabricante não lançou patch, né? Então, vou dar um exemplo, ó, cliquei aqui, ó, ele gerou um filtro, tá vendo? Então, eu sei que, ó, em poucos segundos eu já conseguiria. Imagina que o gestor me pergunta, Leandro, beleza, tá me falando que tem 9 vulnerabilidades críticas, mas o que efetivamente eu consigo corrigir? Eu tenho de ter patch, né? O fabricante que lança esse patch. Então, aqui eu já respondi, ó, cliquei que ele já me falou, ó, de 9, 6 eu aplico patch. 3, infelizmente, né, eu tenho de lidar outro modo ali de mitigar, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, o servidor está de cara para a internet, né? Será que eu tiro esse servidor de cara para a internet? Né? Não tem patch, o que eu faço? Né? Então, aqui, ele já vai me dar essa visão de priorização, tá? E aí, quando a gente fala, e trazendo uma visão de mercado, tá? Pela sua fala, eu senti um pouco disso, né? Tem muita ferramenta que ela vai fazer o seguinte, ela vai te dar visibilidade, só que ela joga toda a parte operacional para algo manual. Você vai ter de ir lá no servidor na mão e fazer essa correção, né? Dentro da própria Vicários, além de identificar, priorizar,
né, dar essa visão de priorização baseada no risco, tá? Eu consigo criar automações, que acho que é o ponto aí que você pegou, né? O que automação é? É justamente eu tirar essa carga manual e através de schedulers, né, baseado em regras de negócio, eu conseguir efetivamente corrigir aquela vulnerabilidade, né? Aí foi até o exemplo que eu dei de um case que a gente tem, né? O cliente, ele tinha lá, né, era uma aplicação e correção de patches uma vez por mês. Então, literalmente, né, ele deslocava 2 analistas, né? Eu até brinquei com esse cliente que eu salvei o casamento dele. A esposa dele não gostava muito, não, porque ficava sábado e domingo, uma vez por mês, trabalhando, né? Literalmente, das 8 da manhã às 8 da noite, né? E aí ele Sim. ficava lá, acessando. E era assim, era um volume de servidor astronômico. A gente tá falando de mais de 300 servidor, né? E assim, e na verdade, ele não conseguia corrigir tudo, né? Ele ficava no final de semana, ele focava ali no que era mais crítico, mas sempre sobrava as coisas, né? E no final, com essa automação, o que a gente fez? A gente automatizou, tá? E aí a gente conseguiu literalmente aí, ao invés dele gastar 16 horas aí no final de semana, ele gastou 1 hora, porque ele avaliava o resultado, via ali o que funcionou e no que funcionou, né? Se tivesse alguma questão operacional, ele poderia reagendar ali e reaplicar, né? E abre aspas, forçar aquele servidor aqui por algum motivo. Mas aí ele conseguiu ter efetividade, né? Porque tecnologia é isso, né? Com automação eu ganho volume, não é um ser humano está conectando em 10 servidores, é uma ferramenta que conecta em 10 servidores, inclusive em simultaneidade, tá? A automação ela vem Entendi. para resolver essas dores aqui, tá? E aí eu não vou adentrar assim muito detalhe aqui da automação, porque o Matheus já mostrou, mas literalmente é um mundo, tá? Eu consigo selecionar por grupo, por aplicação, por nível de criticidade, né? Eu brinco que trabalhar com a ferramenta aqui, você vai gastar mais tempo planejando do que executando, que é o mais crítico, né? Ah, eu vou, por exemplo, eu posso dividir, eu vou acumular as vulnerabilidades críticas do meu ambiente servidor e toda sexta-feira eu vou aplicar, né? E para o ambiente de usuário, eu vou criar uma automatização que vai aplicar a vulnerabilidade crítica de 2 em 2 dias. É muita estratégia, né? Depois que você desenha isso, né? Você consolida a base, a ferramenta ela vai estar rodando ali esse pipeline automatizado e você vai estar com uma visão mais estratégica, né? Que é justamente acompanhar os indicadores, né? Ou seja, né, vamos pegar uma visão aqui, quantas vulnerabilidades críticas surgiram nos últimos 30 dias e quantas a automatização a ferramenta corrigiu. Tá? Então você vai ficar numa visão muito mais de indicador e, obviamente, focada ali em automatizar ou melhorar o processo, do que efetivamente ficar gastando energia ali no trabalho manual. Excelente, excelente, super entendido. Perfeito? Deixa eu ver aqui, acho que tem mais uma dúvida aqui do Afonso. Deixa eu só ler aqui. Que ele me Excelente apresentação, Leandro. Valeu. Valeu. Impecável. No caso de correção automatizada vulnerável, e nos casos de que uma correção causa algum problema, por exemplo, instala um KB, mas é sabido que esse KB causa um problema de impressão, por exemplo. Como a ferramenta lida com essas situações, tá? Então, Aí, a ferramenta... Sim, você quer responder? eu vou comentar só um Tá. ponto aí, eu acho que é interessante, porque assim, nesse ponto a gente tem o que a Vicário sozinha pode fazer, e que a Vicário integrado com outras ferramentas pode trabalhar. Então, eu usei até aquele exemplo, Afonso, onde você pode, por exemplo, criar um ponto de restauração baseado em script antes de fazer a execução do KB, né? Então, a execução da atualização do KB. Então, isso é uma forma de trabalhar. Outra é justamente você conseguir fazer de forma faseada, né? Você não vai atualizar todo mundo ao mesmo tempo. Primeiro, você precisa de fazer algumas estações de trabalho ou servidores de teste. Então, você conseguir automatizar, por exemplo, nas primeiras 2 semanas do mês, eu vou fazer a estação nesse grupo reduzido aqui de estações de trabalho para ver se existe alguma interação, porque muitas vezes o pessoal pergunta, não, mas vocês não fazem um teste antes dentro do ambiente da Vicário? Então, sim, mas o que acontece? Cada empresa é uma empresa e a interação que existe no seu ambiente é diferente da do outro cliente. Então, hoje, o que a gente recomenda? Você faça esse processo de automação associada a esses grupos de homologação. Então, primeiro, nas 2 primeiras semanas do mês, vou fazer aqui nesse grupo reduzido, entendi que deu tudo certo, tá bacana, aí eu já faço, por exemplo, nas 2 últimas semanas do mês, já rodo isso em produção, por exemplo. Então, eu consigo fazer essa estrutura. E o outro ponto que aí, o Leandro pode complementar é também você pode utilizar, por exemplo, alguma ferramenta de backup, alguma ferramenta para fazer um snapshot dessa máquina antes que isso ocorra. Como você vai saber exatamente quando é a janela, por exemplo, toda terceira, quinta-feira do mês, você pode programar uma solução para fazer um snapshot dessa máquina toda terça-feira do mês, que aí você tem ali o snapshot para saber que logo depois que eu faço o snapshot, eu tenho programado a automação.
Então, você consegue fazer isso concatenando soluções e concatenando processos, que isso é um ponto importante de levantar. Não, você foi perfeito, Matheus. O que eu ia falar da ferramenta, né? Até vamos falar, olhando esse questionamento seu em duas perspectivas, né? O que a Vicarious consegue entender é o seguinte: é pré-requisito de KB, né? Então, sei lá, o KB versão X ele tem um pré-requisito sei lá, o KB versão 2 ele tem um pré-requisito da versão 1 e essa versão 1 não está instalada, tá? Isso ele consegue entender. Esse contexto que você falou é um contexto específico de problemas decorrentes da aplicação do KB. E a gente sabe que tem hora que a Microsoft lança, pegando exemplo prático, né? Até para conectar o que o Matheus falou. E nem ela sabe que está gerando problema, né? Ou seja, nem o próprio fabricante, desenvolvedor, sabe que aquele KB pode gerar algum colateral. Então, a estratégia de ter um ambiente de homologação ou uma automação que rode antes no ambiente ali de homologação é extremamente estratégica. Está funcionando legal? Beleza. Aí a outra automação pode rodar, né, em decorrência dessa primeira, tá? Que aí vão falar, é muito uma questão de operação, né? Não, acho que não existe, vamos falar assim, ferramenta nenhuma do mundo que consiga tirar essa inteligência, que literalmente é uma inteligência analítica humana ali de entender esse contexto, tá? Respondi Exato. sua dúvida? Respondemos, né, sua dúvida? Exato. Show. Sim, eu lembro Isso disso. é comum. A Microsoft é Acontece. mestre, né? Por isso que é bom rodar ali no ambiente de homologação, aí beleza, tá tudo estável, né? E tem hora que pode, sei lá, o KB pode dar problema, assim, a gente já viu, né? Tem problema que é em escala, igual você falou, afeta todo mundo, né? Ou seja, a Microsoft fez algo errado em escala, e tem hora que o KB dá problema ali dentro do seu contexto, porque você tem alguma aplicação ali que gere uma incompatibilidade, né? Pode ser que aconteça no seu ambiente, mas aqui no meu não aconteça, né? Então a gente tem uma estratégia ali de rodar isso no ambiente de homologação, dependendo da criticidade, né? Aí faz todo sentido. Aí falando muito de SEO, tá? Eu vou só mostrar rapidamente aqui, né? Que você tem um contexto também de aplicações internas, né? Aí tá pegando, você tem um contexto muito do risco, né? De existir uma vulnerabilidade, mas tem hora também que a gente quer manter, sei lá, um Firefox ou sei lá, um Photoshop lá do time de marketing atualizado, a gente consegue criar pipelines aqui também por aplicação, né? Então é muita estratégia, a gente pode ser extremamente granular aqui, tanto a nível de SEO como das aplicações internas, né? E o que ele precisa para analisar esses dispositivos? Porque tem uma Não. pergunta anterior que ele pergunta se a gente faz a questão de dispositivos de rede. E aí eu só aproveito para complementar que hoje o licenciamento da Vicarious ele é baseado em agente, né? Então eu tenho os ativos que eu vou fazer a instalação, e para ativos como switches, firewall, roteadores, onde não é possível fazer a instalação desses agentes, o que a gente tem? Uma parte que inclusive ela não é cobrada, né? Não tem licenciamento, que é o network scanning, onde a gente utiliza o Nmap para fazer a identificação desse processo dentro do ambiente, né? Então, o que existe fora do contexto de ativos gerenciados ali dentro desse ambiente. Aí a gente não vai fazer o processo de remediação, uma vez que eu não estou dentro desse ativo, e sim eu vou fazer uma identificação inicial ali dentro dessa estrutura. Perfeito. Né? Aí, até só para vocês entenderem, né, aí o porquê da Vicarious, até na perspectiva aqui da Nausai, que ela responde bem aí sua pergunta e complementa o que o Matheus falou, né? Então você tem ferramentas aí, várias de mercado, tá? Que elas fazem justamente o scan, mas não corrige, né? Qual que é a proposta da Vicarious, né? É fazer o básico, né? Entra naquele ponto muito bem feito, né? E esse básico é a cobertura, então ela vai cobrir sistema operacional Windows, Linux e Mac, né? E um volume grande de aplicações internas desse sistema operacional, né? A gente está falando aí de mais de 2.000, né, Matheus? Está próximo desse número aí de aplicações. Agora recentemente passamos de 3. Passou de 3, tá vendo? Até eu estou desatualizando aqui, porque o volume cresce diariamente. Então, a gente está falando aí, próximo aí de 3.000 aplicações que a gente consegue fazer, tá? Então, hoje, a gente dá visibilidade na parte de rede, mas não automatiza aí, né? Mas ali o básico, ali a gente consegue fazer o processo, né? O básico bem feito, o processo fim a fim, SEO e aplicações. Show? Há um ponto legal do agente, né? Não sei se ficou claro também, só para a gente complementar aqui, como a gente trabalha baseado em agente, né? Até com essa questão de home office, né? É bem interessante, porque independente da localização daquele ativo, né? Principalmente quando a gente está falando aí de máquina de usuário, né? Que pode estar dentro e fora da rede, a gente consegue manter efetividade, né? Então, por exemplo, o usuário pode estar em casa, a gente vai estar
escaneando a máquina dele, dando visibilidade, priorizando, e depois pode ter um pipeline para corrigir a máquina dele até em casa, né? Não precisa estar dentro da rede da empresa, né? Então isso é muito legal, e aí eu vou até comparar, quando você pega a maioria dos scans aí, né? Você tem de estar ali dentro da mesma rede, né? Porque senão ele tem dificuldade de visibilidade, porque ele não consegue escanear aí se o cara estiver em casa. Né? Aí entra até naquela questão do básico bem feito. Se eu quero ter um básico bem feito de corrigir, por exemplo, vulnerabilidade do sistema operacional, né, eu não tenho essa limitação aqui. Como eu faço baseado em agente, é um agente extremamente leve, eu consigo verificar e corrigir independente da localização geográfica, tá? Então, se a gente fosse literalmente criar um checklist, né, o que é o básico bem feito, né, esse seria um dos pontos também importantes aí da gente ter cobertura. Senhores, eu acredito que é isso, né? Se tiverem mais alguma dúvida aí, né? Então, assim, deixo também o canal aberto, tá? Para quem é igual o Charles. Ô, Charles, depois se você quiser passar seu e-mail, tá? Camilo, você tem o e-mail do Charles já? Eu vou colocar aqui no chat. Ah, Pode ser? legal. Acho que tem também. Aí eu faço contato com você, né? E a gente pode adentrar em algum outro detalhe mais técnico, ter um pouquinho mais de profundidade aqui também nos outros modos que não deu tempo de cobrir aqui, tá? E aí, quem quiser fazer contato também com a gente, tiver interesse, super tranquilo, né? Eu vou deixar o meu e-mail aqui também, tá? E aí, só me mandar o e-mail também, para mim e para o Johnny. Deixa eu pegar aqui, que aí a gente agenda também, consegue fazer uma call individual aí com vocês para tirar dúvida, né? Ou até mostrar corrigindo aqui em tempo real também, em como que a ferramenta atua. Maravilha. Senhores, é isso, né? Agradeço a atenção de todo mundo, né? Espero que vocês continuem acompanhando nossas redes sociais, tá? A gente deve ter vários webinars aí nos próximos meses de diversos temas aí ligados à cibersegurança e também à gestão de vulnerabilidades, tá? Maravilha. Um Foi abraço para prazer, vocês. pessoal. Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau.